Irmãos amados, graça e paz. Abramos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 6 a 11. Atos 1, de 6 a 11. Os irmãos acompanham a leitura que diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Oremos. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor nosso em Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos, durante os próximos domingos, estar estudando o livro de Atos dos Apóstolos. É claro que não vamos pegar capítulo por capítulo, mas aquelas cenas que são mais marcantes, sobretudo no contexto no qual estamos inseridos, e certamente nos trarão edificação, como todo livro traria, sem sombra de dúvidas. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, um teólogo já disse que deveria ser chamado de livro de Atos do Espírito Santo. Porque em Atos há uma manifestação do Espírito Santo, considerando que no capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus disse: Olha, eu vou para junto do Pai e vos enviarei um Consolador, o Auxiliador, que é o Espírito Santo. Então, ao passo que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. E nessa descida do Espírito Santo, passou então a ser Cristo agindo por meio da igreja, de modo a expandir o Evangelho por todas as partes do mundo. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Lucas, ele era um médico e ao mesmo tempo era um historiador. E esse livro foi escrito dada uma encomenda feita por Teófilo, que alguns entendem que era um senador, outros entendem que era um juiz na corte, mas fato era que Teófilo era um cristão, ele cria em Jesus Cristo. Então ele encomenda uma pesquisa sobre a vida do Senhor Jesus Cristo e também sobre os primeiros passos da igreja. É claro que isso não quer dizer que os livros não são inspirados. Eles são inspirados, ainda que o Lucas sequer tenha visto Jesus. Lucas não chegou a ver Jesus, mas Lucas, ele participou diretamente do ministério do apóstolo Paulo e foi naturalmente inspirado por Deus para que esse registro estivesse aqui nas Escrituras Sagradas. Então, quando você lê o versículo 1 do capítulo 1 de Atos, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer
e a ensinar. O primeiro livro que ele se refere é o Evangelho de Lucas. Quando você abre Lucas, capítulo 1, verso 3, está escrito assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, Lucas, que é médico, ou que era médico e também historiador, é o mesmo autor tanto do Evangelho quanto de Atos dos Apóstolos. No Evangelho nós temos uma biografia ordenada para que Teófilo então tome conhecimento, fora endereçada a Teófilo. Já em Atos dos Apóstolos nós temos um registro histórico da igreja, dos primeiros passos da igreja. Por isso que o livro é batizado com esse nome, Atos. Atos aí é atitudes, procedimentos. Então, procedimentos dos apóstolos. A igreja apostólica, ela surge quando? Na ocasião em que Jesus ele é assunto aos céus. Por isso que ele começa o livro, irmãos, fazendo registro de que o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus. Esse livro, o conteúdo dele registra aí 34 anos. Você lê aqui os 28 capítulos e talvez você leia em um só dia. Mas nós temos um conteúdo aqui de 34 anos no livro de Atos. Então ele começou por volta aí do ano 30 e foi até o ano 64, tá bom? Então a data do livro se encontra dentro desse período aí, muito provavelmente por volta da última década citada, no caso, o ano 60. E Lucas escreve justamente para dar historicidade, para que haja de fato um registro, claro, inspirado pelo próprio Deus, mas que fica um marco, então, dos primeiros passos da igreja primitiva. E o primeiro registro, irmãos, o que será objeto nessa manhã da nossa reflexão, é justamente o Senhor Jesus sendo assunto aos céus. É quando ele sobe. Os amados devem lembrar que após a ressurreição, Jesus ficou cerca de 40 dias ressurreto na terra. Então ele não ressurgiu e foi assunto aos céus. Não é assim que aconteceu. Ele ressurgiu dentre os mortos. Durante 40 dias ele esteve caminhando sobre a terra, interagindo com os discípulos. Muitas pessoas viram Jesus ressurreto e finalmente chega o dia dele ser assunto aos céus. É esse dia o que nós estamos tendo como objeto da nossa reflexão. Ou seja, Atos 1, de 6 a 11. O texto começa, irmãos, apontando então o Senhor Jesus corrigindo o foco dos discípulos. Ele diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, quem? Os seus discípulos: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Fizeram uma pergunta que é o que nos parece pertinente. Mas notem que Jesus corrige o foco. Jesus diz assim: respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus está corrigindo aqui o foco porque os discípulos estão fazendo uma pergunta que não é cabível. Cabível no sentido de que não é o foco da questão. Os discípulos estão tendo uma preocupação terrena. A preocupação deles é com o reino de Israel, a independência daquele país, haja vista ele havia se tornado escravo, submisso. Daí então a pergunta: Senhor, finalmente será agora que o Senhor nos tornará uma nação independente, onde não dependeremos mais de ninguém? Ou seja, o Senhor vai restaurar o reino, o Senhor vai nos dar o poder de ser um reino independente. É agora, finalmente, e agora que o Senhor será assunto aos céus? Aí Jesus responde de modo gentil,
o que seria a seguinte palavra: não é da conta de vocês. As palavras que o Senhor Jesus diz: não vos compete saber tempos ou épocas. É a palavra que diz: não é da competência de vocês saber sobre isso. É o que Jesus está dizendo. É claro, irmãos, que havia uma profecia em que o reino de Israel seria restaurado, mas esse não é o foco do momento. Enquanto a preocupação deles é uma preocupação política, é uma preocupação no que diz respeito, talvez até à austeridade financeira, à independência do reinado de Israel, o Senhor Jesus Cristo aponta que o foco da vida deles deveria ser o quê? A proclamação das boas novas. Por quê? Porque ao passo que Jesus subisse, o Espírito desceria. E em 3 momentos haveria então o Pentecoste. O primeiro está realizado, ou foi realizado no capítulo 2. Os outros 2 nós veremos ao passo que formos expondo o livro de Atos. Então, a preocupação deles era terrena, enquanto o Senhor Jesus Cristo, na verdade, está estabelecendo um reino espiritual. O reino de Cristo é um reinado espiritual. E eles deveriam estar atentos a isso. O trono da graça de Deus, ele é edificado no coração daqueles que o Espírito Santo converte. A preocupação dos discípulos não deveria ser com relação a esse mundo, conquanto fosse importante para eles a independência do Império Romano, mas não deveria ser esse o foco. Jesus, então, o que é que faz? Ele corrige. Olha, não é da competência de vocês saberem tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O Senhor está corrigindo o foco, tá bom? E aqui, irmãos, nós já trazemos uma lição às nossas vidas enquanto igreja. É natural, amados, que precisemos cuidar do aspecto profissional, familiar da nossa vida, financeiro, social, econômico. É claro, irmãos, que a nossa vida nessa terra, em um ponto de vista macro, ela não se resume ao reino de Deus. Nós ainda não estamos desfrutando da glória celestial na presença de Deus. Nós precisamos trabalhar, estudar, dedicar tempo à nossa família, à nossa casa, à criação dos nossos filhos. Tudo isso nós precisamos fazer. No entanto, irmãos, uma coisa que não podemos enquanto igreja é perder o foco. E isso, lamentavelmente, é o que mais tem acontecido nos dias atuais. Prova disso é quando o crente dedica a Deus aquilo que lhe sobra. Então, o crente dedica a Deus, em termos práticos, é claro, não estou generalizando, mas boa parte dedica a Deus aquilo que lhe sobra. O que é que sobra? Se sobrar tempo, eu dedico a Deus. Se sobrar recursos, eu dedico a Deus. Se sobrar minha disposição, eu dedico a Deus. Esse é um extrato de que o foco foi perdido. O foco foi perdido. Porque o foco é o reino. Os discípulos estão preocupados com o reino terreno. É um interesse pessoal. Senhor, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o nosso reino, o reino de Israel. Seremos independentes. Jesus diz, não é da conta de vocês. Sabe por quê? Porque o interesse deles naquele momento estava sendo com relação ao que diz respeito a eles, a uma independência estatal. Talvez, irmão, se ouvíssemos essa mesma palavra com relação às nossas orações, quando nós pomos em segundo ou terceiro lugar o reino de Deus para correr atrás dos nossos interesses e pedimos a Deus assim, Senhor, finalmente será agora, e ouvíssemos dele literalmente, não é da sua conta. Sabe por quê? Porque da sua conta é a prioridade do meu reino. Talvez isso nos causasse choque, nos causasse espanto, nos fizesse compreender de modo claro que, conquanto precisemos da nossa manutenção,
precisemos do nosso trabalho que Deus tem nos dado, da nossa saúde, da nossa família, precisemos do nosso crescimento intelectual, de tudo que diz respeito ainda a essa vida. O problema não é precisar cuidar de interesses que nos digam respeito a essa vida, o problema é perder o foco. Porque muitas vezes estamos tão entrelaçados com essa vida que nós deixamos de enxergar o reino de Deus. Quando, na verdade, o que de fato deve ser, irmãos, missão precípua na minha, na sua vida, na vida da Igreja de Cristo, é o reino, são os interesses de Deus. Quando a gente vive em função dos nossos interesses, a gente está desprezando a palavra de Deus. Mas como, pastor? A gente está dizendo a Deus, não, Senhor, eu não acredito que as demais coisas me serão acrescentadas. E por não acreditar que as demais coisas me serão acrescentadas, eu corro atrás delas, porque eu estou duvidando da tua providência santa. É isso que estamos dizendo sem palavras. É isso, irmãos. Jesus corrige o foco. Diz, olha, não é do interesse de vocês, ou melhor dizendo, não é da competência de vocês aquilo que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O foco, por ora, não é esse. E a gente, enquanto igreja, também precisa corrigir, irmãos, o nosso foco. Primeiro, individualmente, porque a igreja é a unidade, é a junção dos filhos de Deus. Uma pessoa só não é igreja. Ela faz parte da igreja de Cristo. Mas uma pessoa só não é igreja. Porque se assim fora, cada um poderia se reunir na sua casa e dizer, olha, a igreja está se reunindo. A igreja é a junção, é a unidade dos filhos de Deus, aqueles por quem Cristo derramou seu precioso sangue. E quando ele une, então, esse povo, que está espalhado em toda a face da terra, em todas as etnias, a igreja de Cristo se torna uma igreja universal. Universal em um sentido que ela está espalhada em todo o mundo. Então, a igreja é esse povo de Deus, é esse povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Por isso que a transformação ela precisa começar individualmente, para que ela produza um reflexo coletivo. Deixa eu lhe explicar. Às vezes é comum as pessoas reclamarem da igreja, dizendo, na igreja acontece isso, na igreja acontece aquilo. Elas sempre estão apontando o pecado do outro. E esquecem que, querendo tirar um cisco no olho do outro, havendo uma trave no seu próprio olho. Quando é que uma igreja ela se torna mais temente a Deus? Quando cada crente individualmente, levado pelo Espírito Santo, começa a temer mais a Deus. Então, esse conjunto de crentes, de homens, mulheres, jovens e crianças que estão temendo o nome de Deus, eles fortalecem uma coletividade. Quando uma igreja testemunha de modo vibrante sobre o amor de Deus, quando os crentes estão inflamados pelo Evangelho e querem, conduzidos pelo próprio Deus, fazer esse Evangelho chegar a todas as pessoas que o ladeiam. Essa igreja, então, se torna uma igreja, agora na sua coletividade, inflamada para que a missão de Cristo seja cumprida. Então, nota, irmãos, que às vezes a gente olha para a igreja e se queixa dela como coletividade e se esquece que fazemos parte dessa realidade. Quando você critica a igreja, você está criticando aquilo que você é. Você faz parte da igreja. Como é que você quer apedrejar a igreja? Você está lançando uma pedra sobre a sua testa. Pastor, então qual seria o procedimento? O procedimento seria rasgar o coração diante de Deus, chorar os nossos pecados, pedir graça ao Senhor, para que nós, então, irmãos, observemos a lei de Deus e façamos segundo aquilo que o Senhor preceitua. Uma igreja que age com amor é uma igreja que as pessoas começam a se amar.
elas se amam. Aí as pessoas de fora dizem, aquela igreja é uma igreja amorosa. Nenhuma igreja será amorosa por uma pessoa só que ama. Porque uma pessoa só não é igreja. Ela faz parte da igreja. Mas uma igreja será amorosa porque os seus membros, ou seja, aqueles que fazem parte do rol, são pessoas que amam, aprenderam a amar, apesar das diferenças, porque olham para o pecador com um olhar de misericórdia, com o olhar de alguém que precisa da graça de Deus, precisa ouvir o Evangelho, para que esse Evangelho desça ao coração e o Espírito Santo transforme essa pessoa. Uma igreja que labuta, que trabalha, não é uma igreja que só um membro trabalha, é uma igreja que todos estão interessados no crescimento e na expansão do reino de Deus. Então, a primeira lição, irmãos, que tiramos aqui é a necessidade de corrigir o foco. Para onde você está olhando? Quais são os seus interesses, finalmente? Para que você está aqui? Precisa corrigir o foco. Precisa olhar com precisão qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Para que Ele nos chamou? Qual o objetivo dele usar a nossa vida? Porque a nossa vida toda será usada na causa do Evangelho. O foco precisa ser corrigido. Você já fez exame de oftalmologia? Não vou perguntar a Esté porque eu tenho dúvida se ela já fez. Mas você já fez exame de oftalmologia? Quando dilata a pupila e aí quando a luz bate, a gente fica quase como cego, sem suportar ver. E aí finalmente você vai para aquela máquina, né? E aí o médico foca e começa a regular a máquina para que chegue finalmente no grau o qual os seus olhos necessitam. Ou seja, ele está pondo foco. E aí, quando a sua visão finalmente alcança a excelência, alcança aquilo que é perfeito, uma visão plenamente limpa, aí ele identifica, esse aqui é o grau. Você não teria condições de ver as letras e os números naquele momento, fazendo uso daquele colírio, se não fosse a máquina. Ela lhe dá o foco. Você consegue ver com perfeição. Irmãos, do ponto de vista espiritual, a gente precisa ter esse cuidado de nos voltarmos para as palavras do Senhor Jesus Cristo e buscar o que de fato é foco na nossa vida. Notem que essa mensagem não está desprezando os seus estudos, o seu trabalho, a sua família. Ninguém está dizendo aqui que nada disso serve. O que está dizendo aqui é que a prioridade é Cristo na minha e na sua vida. O que o seu marido precisa saber é que você ama Jesus Cristo mais do que ele. Seu marido precisa saber disso. A sua esposa precisa saber que você ama a Cristo mais do que você ama a ela. Você a ama, mas ela precisa saber que você tem um amor maior por um Senhor que é o seu Redentor. Sabe o que é que seus filhos precisam? Eles precisam saber que eles são muito amados por você, mas que você ama mais a Cristo do que a eles. Os seus pais precisam saber disso também. Isso é uma demonstração de foco corrigido. Foco que agora está apontando, está vendo aquilo que de fato é vontade de Deus. E a vontade de Deus para a igreja é o quê? Olha, não compete a vocês saberem o dia que eu virei. O Pai reservou isso pela sua exclusiva autoridade. O que compete a vocês agora é me fazer conhecido. Segunda parte, irmãos, do texto, versos de número 8. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nós precisamos fazer duas observações. Primeira delas,
O Senhor Jesus Cristo, depois de corrigir o foco dos discípulos, ele então diz que esses discípulos receberiam poder. Mas esse poder é um poder pontual, é específico. E ele também aponta quem traria esse poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder aqui, irmãos, não é poder para pastores tornarem pessoas ricas ou se tornarem ricas. O poder não é para isso. O poder não é para fazer promessas as quais Deus não fez e fazer com que as igrejas encham de pessoas que não conhecem o Evangelho porque elas desejam ser ricas e aí elas vão tacar fogo em tudo aquilo que elas possuem, acreditando que se elas ofertarem tudo isso à igreja, Deus lhes dará riqueza. Isso é falta de foco. Isso é teologia da prosperidade. Isso não é evangelho da salvação. Observem que Jesus Cristo, em João 16, disse: eu vou para junto do Pai, mas eu vos enviarei um auxiliador, que é o Espírito de Cristo. Essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2. Por quê? Porque em Atos 1, Jesus foi assunto aos céus. E no capítulo seguinte, é claro, aqui é força de expressão, porque a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, tá? Capítulos e versículos são para facilitar a nossa localização. No capítulo seguinte, o Espírito Santo finalmente vem sobre a igreja. Mas Jesus disse no verso 8 que os discípulos receberiam poder ao descer sobre vós, sobre eles, o Espírito Santo. E que poder é esse, pastor? É o poder de torná-los testemunhas de Cristo. É só você ler o versículo 8. Mas recebereis poder. Para quê? Para a teologia da prosperidade? Não. Não para essa maldição. Mas vocês receberão ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Então, o poder, a presença do Espírito Santo, a vida da igreja, é para que essa igreja seja testemunha de Cristo. É para que ela receba a capacidade de levar o Evangelho aos perdidos, de fazer Cristo conhecido entre aqueles que estão em meio à escuridão. Então, a gente precisa, irmãos, ter uma percepção adequada. O Espírito Santo está conosco, está na igreja de Cristo. Mas esse mesmo Espírito vem capacitar a igreja para que essa igreja seja uma testemunha viva da obra de Cristo. Vejam só, no direito, falando direito secular, tá? No direito, a testemunha não pode mentir. É crime ser uma testemunha que mente. Não, mas a testemunha mentiu para se defender. Se a testemunha mentir, ela praticou um crime. Pastor, e o réu no direito penal pode mentir? O réu no direito penal, ele pode mentir. Porque o direito entende que o réu está no afã de se defender. Ele quer se defender. Então, não vai ser imputado crime a ele porque ele mentiu. Eu não estou dizendo que mentira não é pecado. Separe uma coisa de outra aqui. Mas a mentira, a mentira não, a testemunha, até no direito dos homens, ela é obrigada a falar a verdade. O que não seria, então, no direito de Deus, me permitam a expressão. O Espírito Santo está na vida da igreja, está com a igreja, para que a igreja testemunhe, a igreja diga o que foi que ela viu, quem é o seu Senhor, quem é o seu Redentor. E esse testemunho aqui, irmãos, é um testemunho de martírio. Pastor, o que é martírio? Martírio é aquele que está disposto a morrer, se necessário for, para manter o seu testemunho. Vocês notem a gravidade e a profundidade dessa palavra do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês vão receber o meu Espírito, para que vocês sejam minhas testemunhas. Se necessário for,
que vocês morram para sustentar a verdade do Evangelho. E isso tem acontecido, irmãos. As igrejas, ou a igreja perseguida, aqueles irmãos morrem justamente pelo testemunho de Cristo. Porque quando uma igreja, ou quando alguém é flagrado orando, e de repente o Estado coloca essa pessoa contra a parede e diz assim: você confirma que você está adorando um Deus estranho ao nosso Estado, e essa pessoa afirma: eu adoro a Cristo. Essa pessoa está sendo testemunha de Cristo, está pagando com a sua vida. Se naquela ocasião ela disser: não, eu adoro o imperador, ela será livre da morte. Então, pessoas morrem até hoje por conta do testemunho de Cristo, porque confessam a Cristo. E talvez você pergunte: ora, pastor, mas que capacidade é essa de morrer pelo Evangelho? A gente precisa fazer lembrar que, de fato, esse testemunho é poderoso, mas ele não é poderoso pela capacidade do homem. Ele é poderoso justamente por conta do Espírito Santo. Quem é que faz a igreja testemunhar do poder redentor do Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo. É Ele quem capacita a igreja, dá a ela a capacidade de fazer Cristo conhecido em meio a esse mundo perdido. Aqui, irmãos, a gente já tira uma lição. Aqui a gente já tira uma lição. Às vezes a gente se acomoda na ideia de que não fomos treinados para evangelizar. Quem tem que evangelizar é o pastor. Foi o pastor que passou 4 anos no seminário. Foi na vida dele que o presbitério investiu para que ele pastoreasse uma igreja do presbitério. Então, quem tem que evangelizar é o pastor? Irmãos, todo crente, ele é uma testemunha de Cristo. E não apenas isso, você sabe qual é o seu primeiro campo missionário? É a sua casa. O seu primeiro campo missionário é a sua casa. Você sabe quem são os primeiros a serem evangelizados por você? Os seus filhos. Filho de crente é para ser evangelizado pelos pais, não é pelo pastor, não. Não é pelo pastor. Quem deve evangelizar seus filhos antes deles chegarem à classe de escola dominical, para serem edificados pela palavra de Deus, fazendo uso da vida das professoras, quem deve evangelizá-los é você. Eles devem chegar aqui evangelizados. Você sabe quem é que deve ensinar os seus filhos a orar? É você. Quem deve ensiná-los a ler a Bíblia é você. A propósito, você fez votos sobre isso. No dia, meu amado, que você foi recebido aqui na igreja para se tornar membro comungante, você fez votos diante de Deus. Quando seu filho foi batizado, você declarou diante dos homens o compromisso de ensiná-los a ler as Escrituras e ler as Escrituras com eles, orar por eles e ensiná-los a orar. Você é o missionário dos seus filhos. A sua missão começa dentro da sua casa, no seio do seu lar. Você é luz ali dentro, para que eles vejam a luz de Cristo. Pastor, mas eu não posso. Você pode. E você pode porque o Espírito Santo está em você. Você recebeu a capacidade dada por Deus para isso. A gente não pode se calar, irmãos. Pastor, mas eu tenho enfrentado dificuldades. O meu amigo, o meu esposo se opõe à minha fé. O meu esposo cria obstáculos para que eu não vá à igreja. O meu esposo cria dificuldades. Ele faz de tudo para me impedir de ir à igreja. Deixa eu consolar o seu coração com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E usar uma máxima nordestina: não se aveste. Tenha calma. Jesus Cristo disse que você ia passar por isso. Jesus Cristo disse que quando alguém é convertido, os primeiros inimigos são os da sua casa.
Aí você vai perguntar, por quê? Porque agora nós temos a luz do Evangelho dentro de uma casa, nós temos alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, contrastado com alguém que não crê. Então é natural que o seu ente querido, quer sejam os filhos, os pais, quer seja o esposo, ele se opõe à sua fé. Jesus disse isso, irmãos. A gente não pode se esquecer da palavra do Senhor. Ele alertou que passaríamos por isso. Pastor, então diante disso, o que é que eu faço? Perseverar na fé. Afinal de contas, a coroa da vida é para os que perseveram na fé, não para os que ficam no meio do caminho. Não estou dizendo que o homem é salvo por obras, tá? Então, você vai perseverar na fé. E haverá um dia que Deus vai quebrantar o coração daquele que se opõe. Um dia alguém vai ter que aceitar que você é crente e pronto. Vai se espernear 1 mês, 2 meses, vai se espernear 1 ano, 10 anos se esperneando, mas vai chegar um dia que essa pessoa vai dizer assim, não tem jeito. Não tem jeito. Pronto, ele é cristão, ela é cristã, ele e ela amam mais a Cristo que a mim. E isso ainda corre o sério risco, e sério risco aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo, de o próprio Cristo dizer, pronto, essa luz que nela brilha, agora traz você. O Espírito Santo convencer o marido, a esposa, os filhos do seu mau caminho e transformar as suas vidas. Não fique preocupado se o coração dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa é muito duro. Sabe por quê, irmãos? Jesus Cristo converte até traficante. O que é o seu esposo, humanamente falando, ou seus filhos, ou esposa, do ponto de vista de envolvimento, por exemplo, com um crime? O que é o seu esposo, os seus filhos, sua esposa à vista de um traficante? O Evangelho converte porque ele é poderoso para fazer. E o que falta, irmãos, a bem da verdade, é fé da nossa parte. O problema é que às vezes a gente despreza essa verdade. E essa é a verdade nua e crua. A gente não olha essa verdade como sendo uma verdade poderosa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não está vendo milagre acontecer, às vezes a gente não está vendo aleijado andar, cego enxergar. Isso nos faz lembrar quando Jesus adentrou o local onde estavam os seus discípulos e se dirigindo a Tomé, disse, Tomé, toque nas minhas chagas, veja que sou eu. E Tomé disse, ai Senhor, Deus meu. Tomé estava dizendo, o Senhor é o meu Deus agora. Lembram que Jesus disse? Tomé, você está crendo porque você viu. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, porém creram. A fé, meu santo, ela não está ligada àquilo que se vê. Tome cuidado com isso. Não avalie o poder da mensagem do Evangelho por aquilo que você consegue ver. O Espírito Santo, o nome já diz, é Espírito. Ele não pode ser visto. Ele está aqui. Você está vendo? Você está vendo o Espírito Santo? Mas ele está aqui. Por que eu prego uma mensagem acreditando que essa mensagem alcançará o coração dos meus interlocutores? É porque o Senhor se preparou para isso, pastor? Não. Muito embora me preparei segundo o texto. Mas porque eu acredito que o Espírito Santo aplicará essa verdade ao coração dos ouvintes. Por que é que, quando a gente começa o ano eclesiástico, não está pensando em quem será recebido no final do ano? Porque os eleitos crerão. E isso não é competência da igreja. Quem converte é o Espírito Santo. A competência da igreja é fazer a mensagem chegar. Então, meu santo, você recebeu de Deus a capacidade para testemunhar de Cristo.
O seu primeiro campo missionário é a sua casa. O primeiro missionário da sua casa é você. O alvo desse missionário são os seus filhos, é o seu esposo, é a sua esposa. Depois, os seus vizinhos. Primeiro se começa dos que estão mais próximos. Quer ver só? Olha o que Jesus disse no verso 8, parte B. Ele disse assim: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, local onde eles estavam, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que está sendo revelado aqui? É que a missão da igreja, ela é centrípeta. Desculpe, centrífuga. A missão da igreja, ela é centrífuga. Ela parte do centro para as extremidades. Onde os discípulos estavam com Jesus? Eles estavam em Jerusalém. Jesus não disse, comecem pregando o evangelho da África, comecem na Europa, comecem na América do Sul. Jesus não disse isso. Jesus disse, comecem pregando aqui. Vocês vão começar daqui de Jerusalém. Depois de Jerusalém, vocês vão a toda a Judéia. Ou seja, observem a amplitude. Saiu de um ponto fixo do centro para a Judéia. Depois Samaria. E até onde, Jesus? Até os confins da terra. Isso fortalece a tese de que o nosso primeiro campo missionário é justamente a nossa casa. Depois, os nossos vizinhos. Depois, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente, até alcançar toda a terra. E quando isso acontecer, pastor? Aí Jesus virá entre as nuvens. A Coca-Cola tinha como objetivo, até o ano 2000, alcançar todos os países do mundo. A intenção deles era colocar uma latinha ou uma garrafa de Coca-Cola até o ano 2000, antes da virada do século, na mão de todos os homens que haviam no mundo. Era um propósito que a Coca-Cola tinha. Foi posto literalmente na mão? Bom, isso não há como constatar. Mas ela conseguiu chegar de fato a todos os países. Pastor, e o evangelho? Ainda não. Ainda não. E como o Senhor tem certeza disso? A resposta é simples. Jesus ainda não voltou. Porque quando a última nação do mundo ouvir falar do evangelho, vejam só, não é o último habitante, não. Porque todo dia nasce gente e morre gente, nasce gente e morre gente. E com a pandemia, então, não é quando todos os homens do mundo ouvirem falar do evangelho. É quando o evangelho chegar à última etnia. O Senhor finalmente virá. Essa, então, é a demonstração que o evangelho ainda não alcançou todas as nações. Mas está a caminho, irmãos. E isso demonstra que a gente precisa estar atento. Atento, primeiro, à correção do foco. Para que você foi chamado? Por que você está aqui? Quem é você? Qual é o propósito da sua vida? Não se distraia com aquilo que não lhe diz respeito. Deixa eu ser delicado. Não se distraia com aquilo que não é da sua conta. Segundo, que a gente precisa estar atento. Não cabe a justificativa de que nós não sabemos pregar o evangelho. Jesus Cristo nos deu o seu Espírito e nos deu poder para testemunhar, para fazer o evangelho conhecido aos homens. Terceiro, o nosso campo missionário começa da nossa casa. Sabe quando nós teremos uma igreja mais missionária? Quando os nossos lares forem melhor evangelizados. E por fim o texto conclui dizendo então que dita estas palavras, verso 9, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles que ali estavam, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, aqui são dois anjos vestidos de branco, se puseram ao lado deles, dos discípulos, e lhes disseram, varões galileus,
porque estáis olhando para as alturas. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Esse que vocês viram subir aos céus entre as nuvens é o mesmo que vocês hão de ver vir entre as nuvens. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra augusta ao nosso coração. Vamos